Rádio 10 da cidade da Uninter Passo Fundo, hoje com uma estreia muito importante nessa sexta-feira, um dia mais do que especial. Estamos lançando aqui um programa, um podcast que você vai começar a pegar todas as informações das questões de, sustentabilidade. Na pegada da sustentabilidade com Rubens Astolfi, no oferecimento da Uninter, no oferecimento da Prigol Imóveis. E já começo com ele. Boa tarde, tudo bem, Rubens? Boa tarde, Ivonei. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse programa, nesse podcast, que é uma novidade aqui da Start. Então, parabéns pela iniciativa. É um prazer poder estar ajudando vocês aqui a falar sobre esses assuntos tão importantes, que é a sustentabilidade, o meio ambiente, as questões de inovação nessa área, para a gente poder estar mostrando os bons exemplos que acontecem na nossa cidade, na nossa região, desse assunto. Nós estamos num mês muito importante, dia 5. É uma data mais do que magnânima para quem está preocupado com as condições do nosso querido planeta, né? Dia 5 é o Dia Internacional do Meio Ambiente. Essa data, é uma data muito importante para todos, tanto que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e que tem como principal objetivo chamar atenção, refletir, fazer com que as pessoas pensem um pouquinho sobre o dia a dia, sobre como pode ser melhor cuidar do meio ambiente, como cada um pode fazer a sua parte. E em todas as partes do mundo, em todos os locais, acontecem programações extensas e que muitas vezes perpassam o dia do meio ambiente e acaba tendo uma programação da semana do meio ambiente, o mês do meio ambiente. Então o mês de junho ele é voltado a essas atividades, e por isso essa data especial, aí, esse momento para escolher o lançamento desse programa aqui, que a Start está lançando hoje, que vai com certeza trazer muitas novidades para quem acompanha, para quem escuta essa plataforma. Não seria natural, ou melhor, seria algo normal para a gente que está nesse ambiente acadêmico junto com a Universidade Uninter. A gente tem que ter essa conscientização. Década de 80, 70 para cá, 90, Rubens, eu já quero te perguntar sobre isso. As pessoas tinham uma noção muito distante dessa questão de ambiente e também se formou já uma ideia de que era algo que seria mais ou menos assim, algo para algumas pessoas, poucas pessoas se condicionavam a cuidar do meio ambiente. Era meio que uma prática meio só para uma elite, entre aspas. Hoje mudou muito, né? Nós temos aí as primeiras menções desses assuntos, lá na década de 70, nas conferências das Nações Unidas, enfim, as convenções que tratavam esse assunto, e depois o protocolo de Estocolmo, teve a Rio 92, esse assunto, ele veio ganhando corpo, e além da necessidade, da teoria do porquê cuidar do meio ambiente, também, infelizmente, a humanidade ela sempre aprende com a prática, Então os problemas eles vieram acontecendo e a humanidade, enfim, os poderes constituídos, as pessoas que pensam a humanidade, acabaram criando medidas, legislações, fóruns para discutir esse assunto, e hoje nós temos uma realidade totalmente diferente do ponto de vista de consciência, Nós vamos ter muitos exemplos para trazer aqui para o programa. Sim. Vamos ter convidados que vão poder estar tratando especialista, desses assuntos, mas a verdade é que hoje todo mundo compreende a necessidade de cuidar do meio ambiente, Entende a necessidade da sustentabilidade ambiental, tanto pela situação que a gente se encontra hoje, que esse ano e o ano passado a gente vem sofrendo, por exemplo, aqui na nossa região com as mudanças climáticas, Isso é fruto muito do desequilíbrio ambiental, os estudos, os cientistas demonstram isso, Então, se tem uma necessidade de cuidar do meio ambiente, e aí as novas gerações vindo com uma outra consciência, e é isso que nós vamos querer estar falando um pouquinho aqui, Trazer especialistas, pessoas que entendem dos temas, para a gente poder falar um pouco dos problemas que são causados do meio ambiente, mas também das soluções, dos bons exemplos de quem faz sustentabilidade ambiental na prática. Essa responsabilidade veio, como você disse, a premissa toda começou lá na década de 70, um grupo menor, países do primeiro mundo que se conscientizavam sobre isso, mas o que é importante também saber um pouquinho, todo mundo conhece o Rubens Astolfi sempre agora, mais pela parte política, como secretário de obras, enfim, mas como é que você percebeu a partir do momento que você se formou nessa questão como um engenheiro ambientalista? Por que essa opção? Só para a gente conhecer um pouquinho a tua história dentro desse ambiente, desse conceito. Bom, Ivonei, eu entrei na Universidade de Passo Fundo, na faculdade em 2007,
e como todo jovem tinha que fazer uma opção para fazer o vestibular, né? E aquela profissão da engenharia ambiental, uma profissão relativamente nova, né? Então se fazia as pesquisas lá na hora de escolher o vestibular, e sempre foi um assunto que me atraiu muito, né? Tanto como família, né? O meu pai gosta muito do meio ambiente, né? Minha mãe também. A gente tem origem, né, na atividade rural, agrícola, né? Sim. E sempre com muito respeito ao meio ambiente, aprendendo de casa sempre a importância de cuidar, de preservar, de respeitar a natureza. E eu me deparei com aquele curso, né, que era engenharia ambiental, um curso relativamente novo, né, e com muitas desafios a serem vencidos, né, na área urbana, na área rural, legislações novas acontecendo, a própria discussão do Código Florestal aconteceu naquele momento. Então, uma profissão que eu acabei cursando, né, sendo a minha primeira graduação, me apaixonei pela área, depois pude contribuir como engenheiro ambiental no setor privado, depois vir contribuir aqui na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, aqui em Passo Fundo também, que é algo que me deu muita experiência, né? Eu fiquei 8 anos ali, me deu muita experiência, é algo que me orgulha muito poder ter construído um pouco da história da política pública ambiental aqui da nossa cidade, e ela é uma área, para quem gosta, né, de cuidar das pessoas, da natureza, é uma área apaixonante, porque, como eu disse, os desafios são muitos, as possibilidades de solução também, né, e tem tudo a ver com a engenharia, né, que é resolver problemas, e nada mais justo do que resolver problemas aí do nosso planeta, né? Então, é um pouco uma missão, da minha trajetória. Aí dentro do que você está falando é a missão do ambientalista, né? Que eu acho que é mais ou menos isso. Tem que se apaixonar. Você já fazia parte de uma família, então, que estava ali atrelada, dependia muito da questão ambiental. Hoje, se sofre tanto com os intempéries, né? Essas temperaturas, essa variação. Estamos num país que antigamente as estações do ano, elas apareciam. Hoje não existe mais isso. É uma guerra, né? Que nós vamos trazer aqui muitas pessoas para poder relatar esses fatos. Eu acho que tanto quem está lá no plantio, mas também pessoas que podem dar dicas, né? A realidade hoje é uma realidade de mudanças climáticas intensas, né? Efeitos intensos das mudanças climáticas acontecem todos os dias, em qualquer lugar do planeta está acontecendo, né? E a gente pode discutir a causa disso, né? Apesar que para mim tá muito claro isso, né? Mas existem várias vertentes de especialistas, de pesquisa do porquê, o motivo das mudanças climáticas, né? Então, talvez a gente vai poder trazer aqui alguns convidados que vão falar sobre isso, mas uma coisa que não se pode negar, né, é que as mudanças climáticas existem, né? Então os efeitos do clima cada vez mais intensos, mais severos, né? A gente tem visto, né, o que é isso, para traduzir para quem vai estar ouvindo, para quem está acompanhando, né? Quando chove muito, quando faz seca, é uma seca muito severa, muito, né? O calor ele é muito intenso, o frio ele também é intenso, então isso é um efeito climático, né, que acontece, que é a realidade, como eu disse, acontece em qualquer lugar do mundo isso, né? Então nós vamos poder estar falando sobre isso aqui. E que estava muito distante da gente, né? A partir do que aconteceu em Porto Alegre, na capital gaúcha, eu acho que foi algo que surpreendeu todo mundo, porque a gente tinha essa ideia de algo que só acontecia em outros países, coisas que assim que a gente vai poder contar. Para você, o que é mais urgente hoje, que a gente vai ter que comentar aqui no programa? Eu acho que o principal desafio é fazer essa harmonização, vamos dizer assim, né? Esse equilíbrio das atividades que acontecem no planeta Terra, no país, na cidade, em qualquer lugar, com equilíbrio ambiental, né? Por isso que a gente fala muito do conceito de sustentabilidade, né? E aí tem vários conceitos que são aplicados. O que mais me chama a atenção, né, é aquele desenvolvimento econômico, ambiental e social de forma equilibrada. Acho que esse é o principal desafio, né? Que a gente consiga fazer com que as atividades que acontecem, que são necessárias para a vida humana, né? Que gerem riqueza, mas que também preserve o meio ambiente de forma equilibrada, que consigam ter um resultado, um desenvolvimento social para a comunidade que está inserida. Esse é o principal desafio, sem dúvida, né? E aí é claro que cada atividade traz um tipo de problema, um tipo de desafio que deve ser vencido, e aí hoje nós temos a engenharia muito avançada, existem técnicas de inovação também avançadas e que vão poder estar dando resposta para isso, né? Basta a gente poder entender, né, ter consciência que isso deve ser executado e fazer os investimentos corretos. A gente quer quebrar um paradigma aqui dentro desse podcast aqui, na questão de que você vai poder participar também, fazer seus questionamentos, e é muito importante também você ter um entendimento. Eu estava ouvindo em outro programa de uma outra emissora que falava sobre a questão do meio ambiente e que dizia o seguinte: quando você tem problemas na sua casa, Rubens, a gente simplesmente troca de casa.
Mas na questão do meio ambiente, que na verdade a terra somos todos nós, não tem como trocar, né? O que as pessoas, assim, já de cara, basicamente, podem fazer para começar a dizer assim, eu não quero saber dessa coisa de meio ambiente, é muito complexo, não tenho entendimento nem alcance, não sou um doutor, não sou um pós-graduado, sou uma pessoa comum. Qual é a base disso aí para ajudar? Eu acho que, Neia, o que é o principal, né? No período que a gente está, no mês do meio ambiente, né? Que é que todo mundo possa parar um pouquinho e refletir. Né? Não é difícil hoje, com toda a informação que a gente tem, né? Com todo o canal de comunicação que se tem, todo mundo tem um celular na mão aqui que tem informação, é refletir se o que a gente está fazendo é correto do ponto de vista ambiental, né? Seja a nossa atividade lá no nosso dia a dia, na nossa casa, se a gente está separando o lixo, né, o resíduo, se a gente está encaminhando ele para reciclagem, se a gente está economizando água, né? Seja no nosso trabalho, né? Muitas vezes a gente trabalha numa empresa, numa indústria, se está destinando o resíduo de forma correta, se as tecnologias elas estão sendo aplicadas de forma consciente e os meios naturais, né, o que a gente chama de bem natural, ele está sendo empregado de forma racional. Então acho que o primeiro passo é parar um pouquinho, né, pensar, refletir que todo mundo vai encontrar uma forma de minimizar o impacto da sua atividade. Né? Tem o conceito de desenvolvimento econômico, ambiental, social traz isso muito claro, né? Que toda atividade antrópica, né, toda atividade humana, ela gera um impacto à natureza. Normal. É inevitável, né? Não tem como ser diferente. Agora a gente tem formas, tem mecanismos, tem tecnologia, né, para que esse impacto seja o menor possível. É isso que é o nosso desafio, né? Criar consciência, trazer os bons exemplos, é isso que o programa vai trazer aqui. É uma conexão, né? Ou seja, política e sociedade. Né? Essa divisão tem que acontecer, porque muito se cobra de quem está à frente das cidades, dos estados e países, mas também a sociedade tem a sua responsabilidade. Pontualmente falando essa questão do lixo, aí, já para a gente pegar essas temáticas, e vai ter pessoas que vão nos ajudar e nos auxiliar, é a questão onde você também já vai entrar como um entrevistador sobre esse assunto, que é na separação, né? Nesse primeiro momento ali, mas lá no caminhão todo mundo mistura tudo. Não é isso, né? Ele é um compactador, né? Poderia ter essa dúvida das pessoas? Isso é bem importante porque é algo que é polêmico, né? É algo que traz muito impacto para quem vive, por exemplo, no meio urbano, né? O ano passado a gente sofreu com as chuvas intensas, a gente sofreu com alagamento, fruto muito também da disposição irregular de resíduos, né? Claro que tem outras causas, mas esse é um deles. E a gente precisa que para esse ambiente ele esteja harmônico, equilibrado, que todo mundo faça a sua parte. Para se ter uma ideia, né? Para trazer um dado aqui, a gente gera na nossa atividade diária praticamente 1 quilo de resíduos por pessoa por dia. Olha só. Né? Então, em todos os locais que a gente circula, a gente gera em torno de 1 quilo de resíduo. E se existe tecnologia, né, se existe formas de fazer a gestão de resíduos que as cidades empregam, como o Passo Fundo aqui, e a principal delas é a reciclagem do resíduo seco, né? E para que isso aconteça, ele precisa estar separado, né? Para que o resíduo possa ter valor, né? Então, por exemplo, aqui onde existem a coleta convencional de resíduos, que passa na nossa casa 3 vezes por semana, né? Existe um caminhão só que faz a coleta, mas depois, né, lá numa central de triagem, existe uma cooperativa trabalhando e quando o resíduo ele estiver separado, vai facilitar a função lá do catador. Então, esse sistema de gestão de resíduos, por exemplo, para ele funcionar, ele só funciona se todo mundo participar, né? Desde quem gera, desde quem faz o descarte, desde quem faz a coleta, para quem faz lá a reciclagem. Então, é só um exemplo, né, de como o meio ambiente pode ser melhorado, como o impacto ele pode ser minimizado se todo mundo participar. É interessante porque a gente está falando aqui para um universo para mais de 32 mil quilômetros de abrangência, ou seja, para todo o planeta, ou até fora dele, se for o caso, mas essas políticas públicas que elas podem ser eficazes também, né? Porque se fazem, essas leis existem, né? Você como alguém que já é considerado um especialista na área por ser uma pessoa formada, graduada, mas as leis existem, mas colocá-las em prática começa também pela educação. Só para dar assim já um spoiler do que a gente vai falar aqui. As escolas estão fazendo um trabalho de conscientização. Você acha que está à altura já ou está distante ainda? Esse é o grande desafio, né? Que é conscientizar essas novas gerações que vêm chegando, né? A gente sempre diz que tem a geração do futuro, né? Os jovens são a geração do futuro. Eu ouço isso, olha, eu já não estou tão jovem, eu ouço essa história, o futuro. E tá chegando, né? E o jovem fica adulto, enfim, a gente tem que levar informação. E aí tem muitas
informações que são colocadas no próprio grade curricular, hoje do Certo. jovem, né? Todas as escolas trabalham. Aqui, Estão mais conscientes. Vamos falar que as novas gerações estão muito mais conscientes, né? Não é novidade nenhuma a gente ver um pai contando uma história que foi chamado a atenção pelo filho no carro, porque jogou o lixo fora da janela, ou porque não separou o resíduo na sua casa, ou porque deixou a torneira aberta. Então a juventude, as crianças, elas estão atentas a isso, estão cuidando, né? Porque a informação chega, né? E muitas vezes chega através da escola. O lado bom da internet também, né? Da internet, né? Do YouTube, né? Dos vídeos que as crianças assistem aí. E aqui em Passo Fundo a gente teve uma novidade recente aí, né? Que é a Escola de Sustentabilidade, né? Um espaço, né? Que a Prefeitura criou lá junto com a Secretaria de Educação, da Secretaria do Meio Ambiente, para tratar disso, né? Junto ali ao Banhado da Vergueiro, o Parque Ambiental Banhado da Vergueiro, e que com certeza vai ter... Que é um destaque para muitas cidades no Brasil, né? É um sonho, né? Quem trabalha com o meio ambiente ter uma escola voltada para isso, que vai poder estar fomentando atividades dentro das outras escolas, né, convencionais do município. Enfim, então é um exemplo que Passo Fundo está dando aqui para outros locais, né? Talvez até para outros estados. E temos muitas iniciativas que vão poder ser mostradas aqui também do cunho educacional, né, que é a educação ambiental. Na área da medicina sempre se diz que um remédio para ele ser utilizado, ele tem que passar por vários laboratórios, alguém criar, testar e ele realmente ser comprovado, né, que funciona. Aqui nós vamos trazer muitas pessoas que nesse momento estão estudando, pensando e repensando toda a parte estrutural de ações, né, de um composê de atitudes que possam se tornar viáveis. Você está falando hoje aqui, como eu falei, para vários municípios, não só daqui, através da Uninter para mais de 800 municípios no Brasil. Essa diversidade, você quando enfrentou resistências e de repente teve descrédito no trabalho ou naquilo que você estava citando, qual foi a maior dificuldade que você encontrava? Era a ignorância de quem estava ouvindo? Sempre que se envolve numa solução para um problema, né, se precisa fazer algum tipo de investimento. Tá. Eu acho que esse é o principal desafio para quem trabalha com o meio ambiente, que nós vamos trazer vários convidados aqui, vários especialistas, pessoas que trabalham nas empresas, né? E eles vão com certeza confirmar essa minha tese aqui, né? Que sempre que se tem um problema a ser resolvido, uma tecnologia tem que ser empregada, um investimento precisa ser feito, né? E isso tem que ter um convencimento, por exemplo, se a gente falar aqui de uma empresa privada aqui, né, da alta gerência, né? Alguém tem que concordar com esse investimento, alguém tem que compreender que esse investimento ele é necessário, né? Porque ele só vai fazer bem para a empresa, né? Muitas vezes ele é de maneira preventiva, muitas vezes é para corrigir algum problema, muitas vezes é para atender uma legislação, ou muitas vezes é também para gerar um impacto positivo através do marketing ambiental, né, que a gente vai poder falar muito aqui também, que também é importante e a gente tem que saber que ele existe, né? Então, eu acho que o principal desafio é o convencimento, né? O convencimento das pessoas que estão em alto poder político, que estão em alto poder da iniciativa privada, que o meio ambiente ele não pode ser tratado como brincadeira, né? O meio ambiente é coisa séria, porque tudo que a gente já viu que aconteceu no mundo, que aconteceu na nossa região, que aconteceu na nossa cidade, a gente tem que compreender que o meio ambiente é coisa séria, precisa de investimento, precisa de solução para que a gente possa ter o que a gente quer, né? Que é qualidade de vida, que é tranquilidade, que é uma cidade, que é um local, que é uma comunidade cada vez melhor. A gente vê assim questionamentos também, Rubens, a gente está aqui já fazendo esse primeiro podcast, você está se perguntando, né? O Rubens está sendo entrevistado ou está entrevistando? São as duas coisas, porque o Rubens vai trazer aqui pessoas que nós vamos juntos poder questionar, como eu falei antes. A questão é que nós estamos entrando numa população mais idosa, né? Essa população, ela já está chegando numa idade bem mais avançada. Essas pessoas, como a gente fala, vê do futuro, vê dos jovens, os jovens, né? Mas também é mais difícil conscientizar quem já tem hábitos e manias, assim, não, pera, eu já tô velho, já tô... Como é que funciona isso na tua cabeça? Para você ver o futuro, para quem tem uma população mais complicada de lidar. A gente sempre fala, né, que a educação ambiental, a conscientização pro adulto, ele é mais difícil, né? Mas nós estamos num momento, infelizmente, propício para isso, né? Porque como a gente estava falando aqui sobre mudanças climáticas, né? Ninguém hoje consegue negar a mudança climática, né? Todo mundo consegue lembrar, sentiu, sofreu de alguma forma isso, né? Muita gente teve problema financeiro, muita gente teve problema que perdeu até entes queridos, né? Então nós estamos num momento
que é fácil de explicar na nossa região, né? Apesar que isso acontece no mundo todo. Então, é sempre um desafio poder estar falando com adultos sobre isso, né? Mas a gente tem o entendimento que isso vem melhorando, né? Que a consciência das pessoas, ela está melhorando dia a dia, né? Eu estava semana passada em um evento e estava abordando com algumas pessoas que trabalham com fiscalização ambiental, né? E eles mesmos disseram que a consciência tem mudado, né? Que ela tem melhorado, que cada vez menos tem enfrentado problemas de crimes ambientais porque as pessoas elas estão mais conscientes, né? Então é uma tecla que ela deve ser batida sempre, né? E levando informação, como é o caso aqui do programa que vai fazer, trazendo bons exemplos, né? Prestando atenção também nas políticas públicas, nas legislações que existem e estão surgindo a todo momento, né? Porque o objetivo é um só, né? Quem é que não é a favor melhorar o planeta, cuidar do planeta, ter uma qualidade de vida melhor? Então sempre é um desafio, mas com certeza aí se tem muita gente boa trabalhando nisso que nós vamos trazer aqui. Deixar uma herança para quem vai vir para o futuro, né? Se alguém pensa no seu filho, no seu neto, provavelmente vai poder adaptar isso e colocar no seu dia a dia. Existem várias literaturas, livros, a gente está falando aqui sobre essa questão, existem várias matérias, teses, soluções, pensamentos, mas eu repito, você é um positivista, você sempre vai estar pensando dessa forma. Futuros gestores que vão estar à frente de cidades, de empresas, né? CEOs, eles vão ter que se adaptar a essa questão. Já não é mais aquela coisa, vamos fazer o trabalho com o meio ambiente porque é bonito, porque é simpático, porque é agradável. Agora é uma premissa, é uma necessidade, né, Rubens? É uma necessidade, né? É uma cobrança, né? Todo mundo cobra, né? Se for um político, a população cobra. Se for uma empresa, os fornecedores, os clientes, quem compra aquele produto está cobrando. Então, é uma necessidade, é uma realidade, né? Nós temos aqui muitas ações voltadas ao meio ambiente, ao social, né? Também à governança, né? Que tem o caso do ESG que está sendo aplicado em muitas empresas. A gente quer falar também disso aqui, porque só tem a ganhar, né? Quem investe nisso, quem tem solução para o meio ambiente, quem traz bons exemplos, só tende a ganhar. É isso que mostra a literatura, é isso que mostra a história, inclusive, né? Então, com certeza é uma pauta que não é mais uma pauta de futuro, como a gente falava lá na faculdade, né? Ela é uma pauta aqui do presente, é a nossa realidade. É inspirador para pessoas que estão aí, futuros alunos que estão já sonhando em chegar nessas questões. Você vai ter uma grande oportunidade. Você falou em marketing também da parte ambiental, isso é importante. Os veículos de comunicação, assim como aqui o podcast, se conscientizaram. As ferramentas têm que estar ali para criar cultura, para que as pessoas possam utilizar. Nem que seja da base, né, de fazer a separação do lixo e muitas outras dicas que nós vamos trazer aqui. Foi o primeiro então, Rubens. Estreamos então aqui na Start. Agora é convidar as pessoas para continuarem conectadas com a gente. Que legal, né? Um prazer aí. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos convidar aí os ouvintes a acompanharem os próximos episódios, né? Que nós vamos trazer especialistas, pessoas que sabem mais do que a gente, para poder estar compartilhando aqui os bons exemplos, como a gente disse lá na chamada do programa, né? São pessoas que fazem a sustentabilidade de verdade. Então não perca essa oportunidade de continuar conectado com a gente. A partir dos próximos episódios, então compartilhe, convide as pessoas para você. Na pegada da sustentabilidade, com Rubens Astolfi, Ivonei Passos e a grande chance de você também contribuir e aprender. Rubens, muito obrigado. Até o próximo, até o número 2. Obrigado, até o próximo programa. Seguimos.